Mas isso é muito louco. E também pensar que você foi uma mulher independente, uma menina independente muito cedo, né? Muito. Porque você começou na internet e logo depois você se mudou já pra morar sozinha, pra ser independente, só que você tinha quantos anos? Eu tinha 16, 17 anos quando eu vim pra São Paulo sozinha, tipo, pra morar sozinha. Eu era muito nova mesmo. Exato, e assim, num período que a gente acha que sabe tudo, mas não sabe de nada. Gente, sabia nada. Sabia nada. Não sei nada. Quais foram as porradas que você tomou da vida, assim, nesse período? Nossa, tanta coisa, cara. Tanta coisa. Eu acho que principalmente, assim, na indústria da música tinha esse lugar de... eu era muito nova, mulher. Então, assim, já não era ouvida mesmo. Né? Então, eu acho que... E eu era muito... internet. E eu era muito incisiva. Eu era meio chata, assim, sabe? E aí, eu me culpava muito por ser assim, sabe? E todo mundo concordava com que eu era chata, nesse lugar do tipo, não, mas ela tá se impondo. E não era num lugar que hoje em dia, pode ser que seja bem visto, sabe? Ainda não é, né? Mas, assim, antigamente era pior ainda. Porque eu não sabia lidar. Eu era muito nova, então eu ficava muito em conflito. Eu ficava puta. Porque eu falava, caraca, não é isso. Não, eu ficava muito... As minhas emoções eram muito intensas, assim, sabe? Eu não sabia lidar. Por exemplo, alguém falava uma parada sobre mim, sobre o que eu tinha que fazer e tudo mais. E eu não concordava, não era aquilo ali. E eu jurava que eu sabia o que eu queria. E assim, tem um lugar que eu de fato sabia. E tinha outro lugar que eu não sabia me expressar. E tinha outro lugar que eu não tinha espaço. Ou seja, era... Então, eu acho que o que eu mais aprendi durante esse tempo foi equilibrar esses 3 círculos, digamos assim, né? Eu me posicionar, eu ter clareza dos meus sentimentos e eu ir criando espaços onde eu me sinta segura pra O que eu florescer. quero, o que eu sou e o que eu não quero. Exatamente. Perfeito. Né? Nossa, eu vou escrever um livro depois dessa conversa, né? Já pode sair anotando tudo. A Mara em casa reouvindo. Ouvindo, com óculos assim, ó. Ela pedindo 24 horas pra gente refazer esse episódio aqui. Dá 24 horas pra eu pensar sobre tudo que vocês falaram aqui. Tem coisa que você pega e faz a música em volta? Tipo assim, isso eu quero falar. Uma vez eu vi uma entrevista da Ana Carolina falando isso, que teve uma música que ela pegou uma frase, tipo assim, eu queria falar essa frase. E aí eu fiz uma música em volta, porque eu queria falar essa frase. Tem algum assunto, algum tema? Cara, às vezes tem. Às vezes são coisas que eu falo, nossa, isso aqui tá muito latente em mim. Eu preciso falar sobre isso. Quem é ela foi muito assim. Algumas músicas, assim, chaves, digamos, da minha carreira foram assim. Para Todas as Mulheres também foi assim. Que aconteceu aquele caso com a Mariana Ferrer. E aí aquilo ali, eu fiquei, tipo assim, muito abalada com aquilo. E aí aquilo ali me falou, vou escrever sobre isso. E aí veio tudo que estava em volta disso, né? Desse tema específico. E essa música é usada em aulas, em palestras. Muito. É muito... Terapia, tudo, né? Exatamente. Transformador também era uma emoção central que estava ali, que eu precisava, uma dor, uma coisa no meio da pandemia, que um sentimento de confusão, assim, que eu falei, cara, como é que eu posso, sei lá, movimentar isso aqui, sabe? Medicina. E aí, medicina também. Acho que todas as músicas, elas acabam sendo assim, só que talvez eu não tenha tanta consciência disso antes, sabe? Mas tem gatilhos que, não, isso aqui, preciso falar sobre isso. Eu tava agora no Rio de Janeiro, tava escrevendo músicas novas, e aí surgiram assim, isso aqui é importante falar, sabe? Isso aqui vai nortear a música, sabe? Então existem temas, assim, existem coisas que dão essa margem. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, é isso. É tipo assim, a ideia e em volta da ideia criar a música. Os vídeos que você faz, eu vejo que você tá fazendo uns vídeos super legais, né? Tipo, de falando assim e tudo mais. Como é que você roteiriza antes ou não? Sim, pego ideias, tento entender qual é a dor do momento, ou que as pessoas... Porque eu recebo muita mensagem inbox. Então, muita gente fala, tô nessa situação, tô nessa legal situação. Isso. Você se inspira do tipo assim, você acaba tirando coisas também de outras pessoas, não do só que as suas. pessoas estão precisando mais ouvir, ou qual é a dor do momento que eu mais estou recebendo, assim, e aí você faz isso, de centralizar e vai bordando em volta. E às vezes o que é mais legal é a gente fala muito isso do Vendas, a gente não sabe onde chega, né? Assim como a sua música. Você não sabe onde chega. Às vezes você escreveu a música, às vezes eu faço um texto, às vezes a gente traz um episódio pensando numa coisa e essa coisa vai para outro lugar. Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. A gente trouxe o Igor Guimarães uma vez. O Igor Guimarães, você pensa o quê? Vamos fazer um episódio divertido, né? Que as pessoas vão rir, tananá. E aí ele conta uma história linda do pai dele.
sobre o que ele aprendeu, porque o pai dele tinha um lugar preferido e ele tentou voltar naquele lugar preferido pra tentar entender como o pai via aquele lugar. Uau. E ele se sentiu mal porque ele não sentiu nada naquele lugar. Uau. Ele ficou se culpando e daí ele falou, e aí eu entendi que não era pra eu sentir igual meu pai. Era pra eu ser tudo que meu pai viveu pra que eu fosse outra pessoa. Tipo assim, Sim. aí... Consegui arrepiar. Sim. Então, aí você pega o episódio desse e fala assim, a nossa motivação de fazer esse episódio era uma, o episódio foi pra outro lugar. Foi. Em quem chegou aquilo. Pois é, Que tem precisava ouvir, que Não, ouviu. esse corte tem milhões, Milhões, assim. Ele assim. falando, a gente é a continuação dos sonhos das pessoas que se foram. Eu sou a Uau. continuação dos sonhos do meu pai. Eu não Nossa, sou os isso é sonhos muito lindo. dele. Eu sou outros sonhos que vieram a partir Só dos sonhos dele. continuação. Nossa, isso é tão Não é forte? bom, né, de ouvir. Muito forte. Pois, então, e aí quando é que a gente imagina que a gente vai trazer o maligno, que menininha, e ele vai, tipo assim, sair com o corte que fica todo mundo assim. Nossa, que A precioso gente não isso, sabe pra né? onde vai. Porque tem uma ordem maior, né? Independente da fé, da religião, enfim, tem uma coisa que tá regendo mesmo, né? Sim. Assim, as conversas e Total. os diálogos invisíveis também que rolam, os silêncios e tudo mais. Tem algo que tá regendo isso, e é isso. O que precisa ser falado de fato? Em uma conversa, em um encontro, sempre tem algo que é necessário, assim. sim. Sabe? E ao invés de você querer impor o que é necessário, às vezes é só um movimento contrário, né? De você ouvir, né? Eu acho muito legal no seu estilo de vida, assim, que você tá sempre aberta à escuta, sabe? Que legal. E quando você não tá... Quando você tá num momento mais de reclusão, eu vejo que você sempre sai ali pra viajar, pra escutar um pouco da natureza, pra se reunir com pessoas de diferentes, sabe? De diferentes bagagens e vivências de outros lugares mesmo, assim. Que nem a gente falou bastante sobre o cacau uma vez e tal, de tomar aquilo. E eu vejo que você tem essa escuta muito aberta. Quando eu escuto, por exemplo, Quem é Ela... Pra mim é uma viagem ancestral. Que lindo, Yas. O álbum inteiro é uma viagem ancestral. Que Eu, lindo. tipo, eu sou isso, mas eu também sou isso. Uhum. E eu me conecto com as minhas raízes. É. E aí eu desconecto também, porque eu sou humana. Então, acredito que a mensagem foi entregue, Mari. Que lindo. Nossa, muito bonito, assim, é muito legal ouvir o feedback das pessoas e o que elas sentem com as músicas, né? Eu também sinto que o álbum, eu resgatei muitas das minhas raízes, assim, meu contato com a minha família, com a minha ancestralidade mesmo, e com a Mariana do futuro, assim, né? Então tem muito essa contraposição de, eu fui aquilo, vou ser aquilo, agora eu tô sendo isso, né? E aí você sai um pouco desse lugar do tempo, né? Assim, foi muito curativo, assim, foi muito bonito, porque eu acho que a mudança, ela acontece de fato, e a cura, ela acontece de fato, quando a gente esquece, assim, do tempo e espaço, assim, sabe? Desse lugar, quando você... ok. Tipo, parece que é um outro lugar da consciência, assim. Mas que legal, assim, muito bom ouvir os feedbacks. Fico feliz mesmo.